Olá, esta é a Rádio Mateus 633. Nós estamos falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar na carta ao povo de Éfeso. Efésios capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21, do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21. Irmãos, quando nós reconhecemos a presença de Deus conosco, Deus Emanuel, a coragem para enfrentar as provas, as tentações, ela começa a crescer em nós. Porque sem o poder de Deus, nós descobriremos que as dificuldades e o estresse do dia a dia nos esgotam emocionalmente. E nos atinge também fisicamente, né? Deixando nós vulneráveis aos ataques do inimigo, a pensamentos negativos, não é isso? Então é preciso que nós tenhamos esta convicção, esta certeza, olha, Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo habita em mim, Jesus Cristo é comigo. Isso tem que ser verdade na nossa vida. Nós temos que gravar isso na nossa alma, lembrando sempre, irmãos, a alma é a parte imaterial do ser humano que tem relacionamento com as coisas desse mundo que nós vivemos, né? O corpo é a parte material do homem que tem contato com esse mundo que nós vivemos. E o espírito é a parte imaterial que se relaciona com Deus. Né? Então, quando nós temos essa convicção, olha, aceitei a Jesus Cristo, o Espírito Santo tocou o meu coração, aceitei que o sacrifício de Jesus Cristo me tornou justo. Neste momento, o Espírito Santo ele vem habitar no nosso ser interior. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo ele é Deus. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que veio habitar em nós é o mesmo que habitava em Jesus Cristo, é o mesmo que habitava temporariamente em Sansão, é o mesmo que habitava temporariamente em Davi, mas para nós do novo concerto, ele vem habitar para sempre, e é ele quem nos fortalece, é ele quem nos encoraja. Isso tem que ser, sabe, isso tem que ficar gravado no nosso coração. Pastor, mas eu não sinto arrepio, então o Espírito Santo não está comigo. Não, irmão, não tem nada a ver isso com arrepio. O Espírito Santo é uma promessa de Deus. Se Deus falou, é verdade. Nós não temos que sentir. Sentir está no corpo físico, né? Nós temos que ter essa certeza na nossa alma, no nosso ser interior. O Espírito Santo ele habita comigo. Né? Então vamos ver o que o nosso irmão Paulo tem para nos falar aqui em Efésios, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21. Olha, NVI, né? Oro também para que os olhos do coração, quer dizer, o nosso ser interior, quando fala coração na Bíblia, 90% quer dizer ser interior. Está falando de alma, está falando de espírito, né? Está falando da parte imaterial do ser humano. Oro também, Paulo, né? Para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, quer dizer, sejam esclarecidos, a fim de que vocês conheçam a esperança, né? Para a qual ele quem? Jesus Cristo os chamou, né? As riquezas
riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Irmãos, essa é uma verdade que a gente não vai ver com os olhos carnais. Esta é uma verdade que nós não iremos sentir com os sentidos carnais do corpo, da parte física, não. É com os olhos do coração. Essa verdade nós só veremos com os olhos do coração, com o nosso ser interior, com a nossa crença, entendeu? Com a nossa fé, com a nossa esperança no Senhor Jesus. E prossegue no 20, né? E prossegue no 20. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Qual é o poder de Deus? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus para conosco, os que cremos. Mas esse poder, ele só se manifesta para aqueles que crêem. Para aqueles que não creem, não tem como ele se manifestar. Então, se tem alguém que não é cristão, que não confia no texto bíblico, e está ouvindo essa pregação, ou está vendo essa pregação no YouTube, né, ele fala, nossa, esse rapaz é louco, o que ele está falando? Né? Isso é loucura o que ele está falando. E conforme, né, irmãos, conforme o padrão de pensamento dele, conforme as crenças dessa pessoa, tudo leva a ele pensar dessa forma mesmo. Quer dizer, tem que acreditar, tem que crer, tem que depositar fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para poder sentir essa força, né, esse poder do Senhor, essa pessoa que é Jesus Cristo. É um poder, mas é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, tem personalidade e ele habita dentro de nós. Prosseguindo, no 20, esse poder ele exerceu em Cristo. Então o Espírito Santo atuou em Cristo. Não podemos esquecer que Cristo ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Mas a Bíblia fala que quando ele assumiu a forma humana, ele despojou-se. Quer dizer, ele abriu mão de todo o seu poder. E quem é, pastor, que manifestava o poder nele? O Espírito Santo. Lembra quando ele foi batizado nas águas? Ali ele recebeu o Espírito Santo que passou a habitar nele, que veio em forma de pomba. Deus Pai falou dos céus, Jesus Cristo estava sendo batizado nas águas e o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba e pousou sobre ele. Então ali ele foi revestido pelo poder. Que poder? Ele foi revestido pelo Espírito Santo, que tem personalidade. Tá? Então esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, muito acima de todo governo e autoridade. Lembra quando Satanás ofereceu toda a autoridade e governo do mundo para Jesus Cristo, lá no deserto, quando estava provando Cristo? Então, Cristo sabia que não precisava de eu dar ouvido a Satanás, porque Satanás estava querendo dar algo que ele não tem, né? O poder sobre todo o governo, sobre toda a autoridade vem da parte de Deus, na pessoa do Espírito Santo, né? Poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, quer dizer, não apenas nesse mundo que nós estamos vivendo, não apenas nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Mas também no que há de vir, no além, no paraíso, no céu, aonde nós vamos morar com Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra é maravilhosa, ela é maravilhosa. Agora nós temos que crer nessa palavra, nós temos que acreditar nessa palavra. Nós já vemos Deus fazer maravilhas, na nossa vida, na vida de outros, na igreja, nos relatos bíblicos. Mas não basta nós vermos o poder de Jesus, não basta nós vermos o poder de Deus, não basta. Pastor, como é que é? Não basta, irmãos. Não basta. Sabe por que não basta? Os
que Deus tirou do Egito, que era escravo, os judeus que viviam como escravos no Egito, quando Deus tirou com mão forte, manifestando milagres maravilhosos, aquele povo via milagre todo dia, e Deus protegendo aquele povo, tá? Por desobediência, o que era para ser 40 dias transformou-se em 40 anos. Por quê? Porque eles viam milagre, mas ainda assim eles lembravam do Egito. Eles queriam voltar para o Egito, onde eles eram escravos. Por quê? Porque a religiosidade do Egito, sabe, já tinha impregnado eles. Eles não se despojaram daquela religiosidade, tá? Então eles queriam voltar para o Egito. Eles diziam: olha, é preferível comer cebola no Egito, né? E Deus providenciava o maná todo dia. Deus providenciava codornizes. Deus tirava água da rocha, mas eles não aceitaram, eles não creram. Quer dizer, e depois devagar, durante 40 anos, Deus tentando corrigir aquele povo, a nação de Israel ainda estava naquele estado, esgotado espiritualmente. Por quê? Porque eles não criam que Deus era com eles. Deus estava do lado, irmãos. Eles viam a manifestação, mas eles não acreditavam. Eles não acreditavam, tá certo? Eles deveriam ter acreditado quando Deus mandou, através de Moisés, os 12 espias para verificar a terra prometida, né? Para verificar a terra prometida, que era a terra dos filisteus, que era o futuro Israel, né? Deus já havia dito que ia levar eles para uma terra que mana leite e mel. Aí quando estava chegando próximo, Deus orientou Moisés para que mandasse 12 espias. Dos 12, 10 voltaram mostrando medo, mostrando desacreditar que aquilo seria mesmo para eles, porque eles diziam: olha, lá há gigantes, lá é difícil. Só 2 que não, Deus falou, lá é um lugar que manda leite e mel, vamos lá que vai ser bom. Só dois, Josué e Caleb, tá? Os outros 10 não, era do contra, e o povo preferiu acreditar nos 10 que era do contra, não acreditar em Deus que havia prometido, e não acreditar nos 2 que voltaram também, né? Que era Josué e Caleb. Sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu? Daquele povo que saiu do Egito, somente 2 entraram na terra prometida. Quem, pastor? Os 2 que creram. É claro, foram nascendo crianças, foi nascendo novo povo, e esse novo povo entrou. Estou dizendo, dos que saíram a pé, que saíram do Egito, né, daquela multidão que saiu do Egito, somente 2 que entrou, Josué e Caleb, foram os 2 que acreditaram. Os demais morreram sem ver a terra prometida. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que acreditar que Deus é conosco. Nós temos que crer, tá? Isso não basta só o que vemos. Não basta só. É preciso mais. É preciso depositar uma confiança. Isso que Deus está mostrando para nós através de milagres, irmãos, é uma amostra grátis do que será o céu. É uma pequena parcela do que será o céu. Deus pode fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. E Ele quer fazer. Mas precisa o quê, pastor? Precisa acreditar. Precisamos ser como aqueles 2 espias. Não, está falando, Deus falou, então vai acontecer. Teremos coragem para enfrentar essa dificuldade. Irmãos, é no casamento? Crê em Deus, Deus quer restaurar. É na saúde física? Crê em Deus, Deus quer restaurar, tá? Deus quer o melhor para a tua vida. É um projeto? Crê em Deus, Deus quer fazer o melhor para a sua vida. Creia em Deus. O que movimenta a bênção é a fé. O que movimenta a bênção, o que dá o start na bênção é a fé. E depois da fé, a atitude. É a atitude. E para poder, para que seja manifesta a fé o milagre na nossa vida. Né? Mas ao contrário daquele povo, daqueles 10 espias, o nosso irmão Paulo nos fala aqui que não, com ele foi diferente. Ele cria, ele acreditava na presença do Senhor na vida dele, e por isso ele enfrentou uma corte romana. A corte romana, todos aquelas autoridades de Roma, ele enfrentou, irmão, mas sabia que não estava sozinho. Ele suportou grandes dificuldades, mas não temeu. Quando ele tomou a consciência
quando ele firmou a consciência de que Jesus era com ele, que o Espírito Santo era com ele, não, ele não temeu. Os amigos o abandonaram, né? Todo o governo era contra ele, os religiosos eram contra ele, mas ele ficou firme. Ele ficou firme. Por que, pastor, que ele continuou tão firme assim? Porque, irmão, ele teve a convicção, ele teve a certeza absoluta de que Deus estava ao lado dele, Então, irmãos, e mesmo em momentos de desamparo, de tristeza, de fraqueza, né, mesmo naquelas circunstâncias adversas, contrárias, que a gente acha que, nossa, o mundo está totalmente contra eu, os meus amigos se afastaram, o que eu falo eles não acreditam, né, pessoas levantam plano contra mim, né, pessoas falam, mesmo nesse instante, irmãos, continua crendo, o Espírito Santo é conosco. É um tempo, nossa, mas está difícil, pastor, tem boleto para pagar, tá certo, minha família, meu filho está doente. Então, irmão, continuamos crendo em Deus, continuamos firmes, fazendo o que é possível nós fazermos e deixando o impossível para Deus fazer. Continuamos acreditando, o Espírito Santo habita em nós. Mas essa crença, irmãos, ela tem que ser enraizada, isso tem que ser verdade na nossa vida, isso tem que ser verdade. Pastor, mas é muito, né, para poder acreditar? Eu sei que é muito, irmãos, eu sei que é muito. Acreditar que um Deus vivo habita dentro de nós, nossa, é muito, mas é uma verdade. É uma verdade. E isso não é por causa dos teus belos olhos azuis, não. Isso não é porque você faz as coisas que agradam a Deus. Não é. E isso é porque Deus nos ama primeiro. E isso que Ele dá para nós de graça, né? Isso é porque Ele nos ama. O que nós precisamos fazer, pastor, para receber? Estender a mão, com humildade, receber o Espírito Santo. E isso chama-se fé. Isso chama-se fé, receber da parte de Deus. Tá certo, irmãos? Nós temos que acreditar nisso. Isso tem que ser uma verdade, para que esse poder divino, ele possa nos fortalecer. Olha o que fala Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Quem que nos fortalece? O Espírito Santo. Pastor, mas tudo pode o quê? Precisa entender bem isso aqui. Você bem entender isso aqui, olha. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Paulo falando, né? Para o povo de Filipos. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Quer dizer, Paulo está falando, não estou puxando o saco de ninguém não, hein? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. É isso, irmãos. É isso. Quem que ensinou Paulo a adaptar-se a toda e qualquer circunstância? O Espírito Santo. No mundo tereis aflição. Não tem como fugir disso, irmão. Mas quem nos capacita a adaptar e viver qualquer circunstância é o Espírito Santo. E ele prossegue. Ó. Sei o que é passar necessidade. Sei, por quê? Se ele sabe é porque ele viveu necessidade. Não é na teoria, é na prática. Sei o que é passar necessidade. Mas também sei o que é ter fartura. Então Paulo está dizendo, ó, eu vivi necessidade, mas eu também vivi na fartura, né? Aprendi o segredo de viver. Então, irmão, quer aprender o segredo de viver? Tá aqui, ó. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Situação de necessidade e situação de fartura. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Qual que é esse segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse Espírito Santo ele vai nos capacitar a passar por essas provações. Riqueza, fartura, dificuldade, doença, constrangimento, medo. Ele vai nos auxiliar a passar nisso. Carro novo, carro velho, ele vai nos auxiliar. Não tem como nós fugir disso, irmãos. Todos nós passamos por isso. Mas a diferença entre o cristão e o do mundo é que o cristão ele passa sorrindo, ele não se desespera, porque ele sabe que ele tem a sustentação do Espírito Santo, tem esse poder que o sustenta, né? Isso é importantíssimo, nós temos que entender isso.
tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, posso estar em dificuldade, posso estar em fartura, mas o Espírito Santo de Deus, ele me fortalece. Então, irmãos, nós temos que entender que nos entregarmos aos propósitos de Deus para as nossas vidas é essencial para desenvolvermos a coragem de viver o dia a dia, para viver o dia a dia. Mas nós temos que confiar em Deus, nós temos que nos lançar a Deus, né? Paulo sabia que Deus tinha um plano para todos os eventos da sua vida. Paulo tinha essa certeza, tinha essa convicção, mesmo naqueles eventos mais tristes, mais difíceis, né? E ao invés de tentar escapar das provas, né, nós temos que aceitar o agir de Deus na nossa vida. Nós temos que buscar em Deus essa força que é através do Santo Espírito, a fim de que nós tenhamos coragem do que nós precisamos para enfrentar essa situação. Nós somos mais do que vencedores, irmão. A vitória é certa. A vitória é certa. Pastor, mas e até chegar na vitória? Há batalhas. Existem batalhas. As batalhas são as provas, são as tentações, são os momentos difíceis, são as contrariedades. Mas tem um projeto, continua firme, não vai ser fácil. Quem falou que é fácil? Não, mas você vai vencer em nome de Jesus, porque Ele nos garante isso, Ele nos fala isso, Ele nos diz isso, tá certo? Olha o que fala Romanos 8:28, esse versículo é o versículo da minha vida, eu creio nesse versículo. Olha o que fala, né? Romanos 8:28, sabemos, temos convicção, introjetamos isso, gravamos na nossa alma, o nosso espírito reconhece, sabemos que Deus age em todas as coisas, quer dizer, Deus tem um controle de tudo, Deus tem um controle de tudo, todas as coisas são coisas boas e também são coisas que nós não consideramos como boas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Então nós não devemos olhar para a circunstância. Nosso olhar tem que ser o olhar no final, na vitória, porque Deus nos garante isso. E marchar, crendo no Senhor, acreditando na ação do Santo Espírito na nossa vida e reconhecendo que Ele é o Deus das nossas vidas e que Ele tem um controle. Tá certo, irmãos? Tá certo? Então, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Todas as situações que cremos que são positivas, situações que acreditamos que são negativas, mas tudo posso, porque Deus, Ele é um Deus conosco. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado por essa palavra de encorajamento, que essas palavras se manifestem na prática, na nossa vida, Pai. Que nós possamos enfrentar o dia a dia com coragem, sabendo que somos fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que todas as ameaças que vêm na mente, que todas as ameaças que vêm no corpo, caia por terra, em nome de Jesus. E que nós possamos marchar firme, sempre em direção àquilo que o Senhor quer para nós, porque nós o amamos e nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. É a oração que nós fazemos, crendo em nome de Jesus. Queremos pedir também, ó Pai, por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando o aspecto físico do homem. Pai, cura membros, cura órgãos, dá um tempo de vida com qualidade, para que essa pessoa possa reconhecer no Senhor aquele que fez o milagre e ter uma vida de proximidade com o Senhor, mas que não seja conforme os nossos planos, mas seja os planos do Senhor. Queremos pedir também por aqueles que sofrem na alma. Sabemos que Satanás ataca a alma das pessoas, ataca a mente das pessoas, trazendo angústia, tristeza, desânimo, que o Senhor possa ser com eles, ó Pai, trazendo encorajamento, dizendo, não, continue firme, siga no projeto, continue acreditando na cura, continue acreditando na restauração do seu casamento, continue acreditando que a porta do emprego vai abrir, continua crendo que o Senhor é na sua vida. Toca na alma dessa pessoa para que ela creia nisso, para que ela viva, não pelo que ela vê, mas para que ela viva pelo que ela
crer, Senhor meu Deus, e que essa crença faça diferença na vida dela. Pai, que todo pensamento negativo caia por terra, Pai, que todo desânimo caia por terra, que toda angústia, que todo desespero, que tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra, e que essa palavra, que tudo podemos naquele que nos fortalece, e quem nos fortalece é o Espírito Santo, seja verdade na nossa vida, que nós possamos viver as dificuldades, mas que nós também possamos viver a fartura na presença do Senhor. Pai, queremos pedir também pelos relacionamentos na família. Abençoe papai, mamãe, os filhos, que a família seja a bênção, todas as famílias da terra, Pai. Pedimos também para que o Senhor abençoe os governos, que é uma delegação do Senhor, que haja paz, concórdia, que haja harmonia entre governos e governados. Pedimos também, Pai, abençoe a sociedade como um todo, hospitais, trânsito, comércio, onde haja um humano, Senhor meu Deus, que a Tua presença, através do Santo Espírito, se faça manifesta. Nós oramos, ó Pai, porque nós acreditamos nesse poder do Senhor. Nós oramos porque nós confiamos, e nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.